O Livro Negro do Cristianismo. Por Jacopo Fu, Sergio Tomati, Laura Malucelli. Ediouro. 2007. Introdução. Os cristãos comem criancinhas, de Jacopo Fu. Acho que, em parte, devemos também ao cristianismo o fato de hoje o mundo parecer menos desumano, sádico e violento do que no passado. Por 2000 anos, milhões de crentes tentaram de todas as maneiras testemunhar a palavra de paz e amor que Jesus pregava. Viam-se crentes nas cabeceiras dos doentes, recolhendo órfãos pelas ruas, curando os feridos depois das batalhas e os saques. Havia cristãos, como São Francisco, que davam casa e conforto aos que eram devorados pela lepra e comida a quem morria de fome. E muitos como ele atravessaram as linhas de frente das batalhas para promover a paz entre os exércitos. Existiam muitos fiéis que socorriam os sobreviventes das inundações, dos terremotos, das fomes. Havia ainda cristãos que tentavam impor um limite à brutalidade contra os escravos e servos da gleba oprimidos pelos possessores. Existiram cristãos que se expuseram abertamente a fim de obter a graça para um inocente condenado sem provas, apenas por fanatismo religioso. Viram-se sacerdotes que construíram comunidades de índios e morreram com eles quando os conquistadores católicos decidiram que se agrupar em comunidades igualitárias e não pagar impostos constituía um crime contra Deus e a coroa. Existiram sacerdotes que fundaram cooperativas e escolas para trabalhadores, que organizaram caixas de assistência mútua e ajudaram judeus e ciganos perseguidos a fugir. Mas essas pessoas, que por 2 milênios contribuíram enormemente para melhorar a condição humana e civil dos mais fracos, raramente faziam parte dos vértices da igreja, como aconteceu com todas as religiões do mundo que se tornaram cultos do Estado. Os centros de poder das principais igrejas cristãs foram conquistados por indivíduos inescrupulosos e maliciosos, dispostos a usar a fé e o misticismo com o único objetivo de obter riqueza. E é claro que não se pode generalizar. Existiram homens religiosos com grandes incumbências na esfera eclesiástica, que agiram com justiça e notável honestidade, e que sobretudo eram partidários, colocando em risco até mesmo a própria vida, do direito à dignidade e à sobrevivência dos pobres, golpeando, com palavras e atos concretos, os ricos bem nutridos e poderosos, inimigos de Cristo e dos homens. De uma homilia de Santo Ambrósio. Mas também é verdade que, por séculos, os papas continuaram vendendo os cargos religiosos a quem oferecia mais, e para ser ordenado bispo bastava pagar. Não era necessário nem ser padre, por dinheiro. Júlio II consagrou o cardeal um rapazinho de 16 anos. Assim, no final das contas, muitos enganadores conseguiram até chegar a ser eleitos papas e macularam suas vidas com crimes horrendos. O Papa Wojtyła pediu perdão a Deus pelos pecados cometidos no passado por aqueles que representavam ou pertenciam à igreja. Mas, por maior que seja a lista dos atos nefastos cometidos, não podemos pretender que ela seja exaustiva. Então, demos-nos o trabalho de reunir o maior número de documentos que produzam uma ideia menos vaga do pecado que maculou a igreja. Ao realizar esta pesquisa, deparamos-nos com um quadro de traços chocantes, povoado com um número inacreditável de episódios por vezes grotescos, mas sempre trágicos. As histórias que contaremos não se encontram em todos os livros. Ao contrário, os textos que narram esses fatos, salvo raras exceções, foram colocados no limbo por especialistas. Mas por que embarcamos em tal aventura? De certo, não por um anticlericalismo doentio. Hoje, até mesmo no clero inaugurou-se um debate muito fértil sobre a pesquisa histórica do percurso das religiões. Em toda parte, nascem grupos de fiéis que tentam pôr em prática a palavra de Jesus e constroem solidariedade, liberdade, paz, superando obstáculos que ainda se interpõem na criação de um mundo onde a vida anterior à morte também seja digna de ser vivida. Mas, para que essa renovação seja profícua, é indispensável mergulhar profundamente no clima histórico, político e religioso que determinou o sacrifício de tantos mártires.
vítimas da parte corrupta e autoritária do clero, muitas vezes com auxílio dos grupos no poder, aquela consciência e aquela cultura, capazes de impedir que tais horrores se repitam, só podem ser construídas por meio da análise e do discernimento da natureza e gravidade dos abusos. Este livro é dedicado a todos os cristãos e aos homens de boa vontade das outras crenças. Também é dedicado aos ateus, que, exatamente por não acreditarem, têm a obrigação moral de possuir um profundo senso religioso da vida. Jesus amava as mulheres. Jesus pregava o amor, a fraternidade e a piedade em uma época em que esses sentimentos muitas vezes eram considerados infames sinais de fraqueza. Os evangelhos nos contam que, dentre os seus mais estimados seguidores, na primeira fila estavam as mulheres. Os evangelistas também narram como Jesus desprezava a riqueza e condenava veementemente aqueles que tentavam fazer da fé uma mercadoria. Esta filosofia rapidamente colocou os cristãos contra a cultura e os poderosos da época, e as perseguições logo começaram. Mas apenas 3 séculos após a crucificação do Messias, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. O que significa que nenhum súdito podia professar outra crença, sob pena de cruel perseguição e, muitas vezes, o patíbulo. Como é possível que o mesmo império que crucificara Jesus tenha decidido que o cristianismo seria a religião do Estado apenas 300 anos depois? É um salto abissal. Para entender isso, é preciso analisar algumas características do Império Romano. A escola encheu nossas cabeças de histórias sobre generais geniais e legisladores brilhantes. Mas Roma também era outra coisa. As mulheres eram consideradas animais de propriedade dos pais e maridos, que tinham o direito de bater nelas e matá-las. Uma mulher romana digna era aquela que, assediada por um malfeitor, tirava a própria vida, não tanto para salvar a própria honra, mas para glorificar a do marido. As crianças, na escola, conheciam bem o chicote e os professores tinham exemplares de várias formas e tamanhos pendurados na sala de aula, como acontece ainda hoje em alguns lugares do planeta. Em Roma, também, os bebês recém-nascidos do sexo feminino muitas vezes eram sufocados ou abandonados. As recém-nascidas abandonadas com mais sorte, muitas vezes, eram pegas por vendedores de escravos, que as criavam e, aos 5 ou 6 anos, começavam a prostituí-las. Júlio César não pode, no entanto, ser considerado o inventor do extermínio em massa. Antes dele, conhecemos outros matadores extraordinários: hititas, assírios, babilônios, mas o divino Júlio com certeza pode ser eleito o aperfeiçoador e mérito do genocídio organizado. Em Dibelo Gálico, explica como organizou e lançou a horda de bandidos gauleses e germânicos contra o povo eburone, culpado de não querer se sujeitar ao império, oferecendo aos criminosos asilo e proteção em seus acampamentos fortificados. O futuro imperador depois narra, com certo prazer, como conseguiu aplicar toda espécie de infâmias, traições e armadilhas, até eliminar definitivamente da face da terra a raça dos eburones. Foi o primeiro comandante a matar todos os habitantes de uma cidade, incluindo crianças, para puni-los por ter resistido. 2. Moisés, pelo menos, depois de conquistar a cidade de Madian, poupou as mulheres virgens. 3. Por séculos, os romanos se divertiram vendo prisioneiros de guerra lutando entre si nos circos. Em um único mês, o imperador Diocleciano fez 40.000 homens se matarem no Coliseu, mais de 1.000 por dia, enquanto uma multidão exaltada bebia vinho misturado com mel e chumbo, fumava ópio, fazia negócios e copulava com prostitutas e prostitutos, na maioria pré-adolescentes. A quantidade de sangue e de órgãos esquartejados não os incomodava e em parte era coberta pelo fedor de vômito, já que os romanos, para continuar se enchendo de comida e bebida, tinham o hábito de enfiar 2 dedos na garganta para vomitar o que acabavam de ingerir. O cristianismo fora maltratado cruelmente e sofria havia mais de um século as perseguições do poder imperial. Os cristãos eram arrastados até as arenas, onde eram massacrados entre os gritos e as risadas de uma multidão de apaixonados pelo genocídio lúdico. Então, de repente,
Os perseguidores se tornam paladinos da igreja. Teologia, rituais, interpretações do evangelho são cuidadosamente transformados e adaptados à linguagem e ao pensamento do poder romano. O cristianismo não redime quem havia martirizado os primeiros cristãos, e sim se limita a servir a eles. As histórias sobre as conversões dos imperadores quase sempre são feitos colossais. Constantino é aquele que adota o cristianismo como religião oficial do império, o mesmo imperador que mandou matar o próprio filho, a mulher, o sogro e o cunhado. Reza a lenda que Jesus apareceu para ele e lhe prometeu vitória na batalha em troca da adoção do cristianismo como única religião do mundo civilizado e do uso do símbolo da cruz, alçado de forma triunfante na batalha. Naturalmente, nem todos os seguidores de Jesus concordaram com esse pacto, que implicava uma verdadeira renúncia aos valores cristãos fundamentais. E, então, um dos primeiros gestos cristãos de Constantino foi perseguir todos os cristãos que seguiam o evangelho literalmente e, assim, forçosamente, estavam em conflito com os devotos do poder. Um sem número deles foi morto. Outros tantos acabaram no exílio, desprovidos de qualquer bem. Outros foram reduzidos à escravidão. Lutas fratricidas. Os primeiros séculos do cristianismo são marcados por contínuas investidas contra os cristãos que não aceitaram os ajustes e as interpretações dos ditames do Filho de Deus. A elas se alternam lutas pela divisão do poder entre papas e imperadores, papas e antipapas, papas e bispos, bispos e bispos, em uma sucessão de conspirações, cismas e lutas que não excluíam a força física. É quase impossível reunir todos os acontecimentos sanguinários que primeiro assolaram a Europa e, depois, o mundo, e que nasceram de conflitos pelo poder nos quais a igreja se interpôs entre as forças combatentes. Milhões de pequenas conspirações, guerrinhas e ameaças que ninguém nunca contou. Neste livro, limitamos-nos a citar os eventos mais importantes, mas confiamos na imaginação do leitor para completar o quadro da situação da fé naquela época. Os níveis máximos de fúria eram atingidos exatamente quando se devia sufocar o renascimento das ideias originais de Jesus. Elas nunca deixaram de acordar as pessoas para a dignidade e a celebração do valor coletivo do amor cristão. O que testemunha esse poder extraordinário da palavra de Jesus é o surgimento, durante séculos após seus ensinamentos, das incríveis utopias sociais e comunitárias, que funcionavam muito bem até a chegada dos soldados do Papa e do Imperador, excepcionalmente reunidos para massacrar os cristãos que viviam em comunidade, sem autoridade ou impostos. No ano de 476, o Império Romano do Ocidente, há tempos já corrompido e devastado pelas lutas de poder, deixa de existir até oficialmente. Os bárbarozinhos, confiantes em seu valor e em sua homogeneidade social, chegam em ondas, mas logo são arrebatados pela febre da traição e da desconfiança. Nenhum império resiste muito tempo, mas entre as lutas religiosas e políticas, amplificadas pelas invasões bárbaras, pode acontecer que um rei traído por seus súditos e abandonado pelos mercenários decorra aos camponeses, oferecendo a eles liberdade e a propriedade da terra, e obtendo em troca exércitos invencíveis. 4. O envolvimento dos camponeses na política, a explosão do artesanato, das manufaturas, da cultura dos ofícios e da invenção de novas técnicas levam o povo a amadurecer uma ideia mais digna de si próprio e um senso de justiça mais profundo. Assim, por volta do ano 1000, este novo modo de conceber e viver o mundo se funde ao que resta das ideias do cristianismo primitivo. Desenvolvem-se movimentos que unem a ideia do retorno ao cristianismo puro e a vontade de organizar uma sociedade sem rei, generais ou escravidão. Basicamente, a população dos fracos começa a se rebelar contra o poder sagrado e abençoado dos nobres patrões. Inspirados pelo indispensável clero, eles também descobrem que os poderosos, como guerreiros profissionais, não são muito valorosos. Os artesãos e camponeses reunidos na comuna, armados de lanças e bem treinados, muitas vezes conseguem abatê-los como a fantoches, hereges, e já que os nobres não servem para nada,
por que não se livrar deles? E para que servem os padres, que muitas vezes são bispos e condes ao mesmo tempo? Ninguém mais acredita na santidade deles, já que, sob as vistas de todos, cometem todo tipo de pecado, e assim nasce a ideia de que os sacramentos, se administrados por pessoas indignas, não têm nenhum valor. Ignorem o digno exemplo deles. Grita logo um teólogo. Sigam o que dizem os ministros de Deus, não o que eles fazem. No século X, começam a nascer em toda a Europa grupos de fiéis que pregam e aplicam a comunidade do bem, a fraternidade, e recusam a autoridade eclesiástica. Combatendo esses movimentos, as hierarquias eclesiásticas e nobres, que muitas vezes são a mesma coisa, se organizam para exterminar os habitantes de regiões inteiras, condenando os sobreviventes ao suplício público. No ápice dessa perseguição, muitas pessoas são torturadas e assassinadas de formas horrendas apenas por terem apoiado a tese de que Jesus e os apóstolos não possuem riquezas ou bens materiais. O mero fato de ter uma Bíblia em casa já bastava para levantar as suspeitas de se ser um inimigo da igreja. Se essa Bíblia ainda fosse traduzida para o latim vulgar, ou seja, uma língua entendida pelo povo, e não tivesse autorização, a condenação por heresia era certa. Os cristãos comunitários queriam se inspirar no Evangelho, sem intermediários, e muitas vezes, pagaram por isso com a própria vida. Um martírio que enfraquece aquele dos primeiros cristãos sob o Império Romano, contra os hereges. Em dado momento, chegou a ser inventado um instrumento repreensível de perfeição diabólica, a Inquisição. Os inquisidores eram, ao mesmo tempo, policiais, carcereiros, acusadores e juízes. Qualquer besteira já era suficiente para acabar em suas garras. Um boato, uma carta anônima, um comportamento ligeiramente diferente do normal, até ser devoto demais era considerado comportamento duvidoso. O suspeito era considerado culpado se não conseguisse provar a própria inocência, e quem testemunhava em favor de um suposto herege podia, por sua vez, tornar-se suspeito e sofrer um processo. Na verdade, as perseguições aos hereges começam logo depois da criação da Igreja de Estado e terminam no século XVIII, com as últimas ondas de caça às bruxas. As histórias dos processos e das perseguições realizadas pela organização eclesiástica e pelo Santo Tribunal são tão absurdas e contraditórias que não nos permitem nenhuma análise verossímil. É impossível fazer um balanço confiável dessas guerras e perseguições. E de certo milhões de pessoas foram assassinadas em mais de 1000 anos de crueldade desumana. Os exércitos cristãos e, como se não bastasse, foram os papas que ordenaram as cruzadas e, posteriormente, a colonização das terras novas e os massacres que se sucederam. Mas vejamos em ordem. Primeiro, foram as tentativas de invadir a Palestina, o Líbano e a Síria, com o pretexto de libertar o Santo Sepulcro. E é uma história Arabia Ali Crociati. 5 Gabriele reúne os testemunhos de vários cronistas medievais no Oriente Médio. Por meio dessas declarações, podemos saber que, até depois da metade do século XII, ou seja, antes do começo das invasões dos franco-cruzados, milhares de cristãos visitavam livremente a Palestina e todos os lugares onde Jesus Cristo vivera e pregara. As cruzadas foram um projeto criminoso em todos os aspectos, e, mal nos questionemos sobre a sucessão de fatos que levaram a Terra Santa a turbas desenfreadas aos gritos de assim quer Deus. Finalmente vemos aflorar a real motivação da campanha que levou São Francisco a tal indignação a ponto de exclamar: vim converter os infiéis e descobri que os que precisam de fé e noção de piedade não são os guerreiros muçulmanos, mas os soldados de Cristo e, antes de mais nada, os bispos que os conduzem. 6 Além do mais, os exércitos de Deus talvez tenham matado mais cristãos do que infiéis. Os exércitos cristãos que se dirigiam à Palestina tinham um longo caminho a percorrer, sem provisões ou acampamentos organizados. Portanto, tinham como costume obter o que precisavam saqueando as cidades cristãs pelas quais passavam durante a viagem. Por exemplo, a famosa Cruzada dos Mendigos, em 1096,
que causou um massacre de 4.000 pessoas apenas na cidade húngara de Zemun. No mesmo ano, o contingente guiado pelo nobre alemão Gottschalk citou mais de 10.000 pessoas culpadas de terem se deixado dominar pelos saques. Alguns homens partiram para as cruzadas seguindo os passos de um pato. Estes devotos acabaram se unindo a uma cruzada guiada por um ilustre salteador chamado Emich, que nunca chegou à Terra Santa, limitando-se a um tour durante o qual massacrou milhares de judeus, expoliando-os de seus bens. Mas outros cruzados, que participaram de expedições seguintes, também decidiram se preparar para a guerra contra os infiéis muçulmanos, começando a massacrar infiéis judeus desarmados. Em 1212, 30.000 meninos da Europa Central partiram para as cruzadas sozinhos e sem armas. A maior parte desse exército embarcou em Marsella acreditando partir para libertar o Santo Sepulcro. Em vez disso, os garotos, pelo menos os que sobreviveram aos contratempos da viagem, foram vendidos aos turcos como escravos. A Quarta Cruzada, realizada em 1202, operou uma pequena devastação e, em vez de ir até a Terra Santa, tomou de assalto a perfeitamente cristã Constantinopla, conquistada por meio de saques e do massacre da população. No final das contas, quem ganhou com as cruzadas, com certeza, não foram os soldados e seus capitães, e sim os mercadores das repúblicas marítimas italianas e a Igreja de Roma. A volta das cruzadas também foi uma aventura trágica. Os cruzados muitas vezes tinham que entregar aos transportadores todo o fruto de seus saques e roubos. Sabe-se, também, que os cruzados, até pela forma como eram recrutados, não eram brilhantes em termos de disciplina e organização. Seus acampamentos eram erguidos sem nenhum cuidado estrutural. Em poucas palavras, eles não tinham áreas de higiene, não existiam enfermarias nem médicos organizados, e a cada chuva as barracas eram inevitavelmente carregadas pelas águas misturadas à urina e ao estéril. Resumindo, Deus não estava com eles e os castigou matando vários de cólera, infecção gastrointestinal e doenças venéreas locais e exóticas. A propósito, não podemos esquecer a grande quantidade de prostitutas que seguiam o exército. A isso acrescentemos o fato de que os cruzados não costumavam tomar mais do que 2 banhos por ano e muitos fizeram a promessa de não tomar banho até a libertação do Santo Sepulcro, ignorando as leis alimentares dos povos que já viviam há anos naquele clima. Enchiam-se de carne de porco assado ou salgado e se embebedavam da manhã até a noite. O resultado foi que as epidemias normais em voga, acrescentaram-se outras ainda mais devastadoras. Além disso, como já lembramos, os pobres coitados eram tratados por médicos e cirurgiões cuja ignorância só se igualava a seu fanatismo. O resultado era que ser ferido em batalha ou contrair uma doença grave garantia, depois do tratamento médico, a certeza da morte inevitável. Sobre esse assunto, transcrevemos o comentário de um médico oriental cristão durante a consulta de um cavaleiro ferido e de uma mulher doente. Apresentaram-me um cavaleiro que tinha um abscesso em uma perna e uma dor aflita pelo definhamento. Fiz um emplastro no cavaleiro, e o abscesso abriu e melhorou. Prescrevi uma dieta para a mulher, com pouco tempero, quando eis que chegou um médico franco, que disse: "Esse aí não sabe curar ninguém", e, dirigindo-se ao cavaleiro, perguntou: "O que prefere, viver com uma só perna ou morrer com 2 pernas?" Tendo este respondido que preferia viver com uma só perna, ordenou: "Tragam-me um cavaleiro corajoso e um machado afiado." Chegaram o cavaleiro e o machado, e eu estava ali presente. O médico colocou a perna sobre um pedaço de madeira e disse ao cavaleiro: "Desça-lhe uma machadada, para cortar de pronto." E, diante de meus olhos, deu a primeira machadada e, não conseguindo arrancar a perna, deu a segunda. A medula da perna jorrou e o paciente morreu na hora. Após examinar a mulher, ele disse: "Essa aí tem o demônio na cabeça." Apaixonado por ela, cortem-lhe os cabelos. Foram cortados, e ela voltou a comer o alimento deles, com alho e mostarda, e o definhamento aumentou. O diabo entrou na cabeça dela, sentenciou ele, e pegou a navalha e abriu a cabeça dela em forma de cruz.
extirpando o cérebro até aparecer o osso da cabeça, no qual esfregou o sal. E a mulher morreu na mesma hora. Naquele momento, perguntei: ainda precisam de mim? Responderam que não e fui embora, depois de aprender o que ignorava da medicina deles. 7. Acrescente-se a isso o fato de que muitos cruzados eram aventureiros dispostos a entregar armas e provisões ao inimigo em troca de dinheiro, a vender a mulher para pagar dívidas de jogo, a trucidar companheiros para derrubá-los. Muitos foram obrigados a partir para a Palestina, mais do que por um rompante de fé, pela lâmina que pendia sobre suas cabeças junto com uma sentença de enforcamento. E as suas não eram cabeças quaisquer. Muitas vezes, tratava-se de nobres falidos e ambiciosos que tinham como único objetivo a riqueza pessoal e que não se detinham diante a nenhuma torpeza desde que concretizassem seus intentos. Viram-se batalhas entre exércitos de cruzados rivais pela posse de uma cidade, alianças entre príncipes cristãos e emires turcos. Muitos nobres cruzados permitiram que seus companheiros de armas fossem trucidados sem levantar um dedo, por questões de rivalidade. O modelo das cruzadas tinha feito escola, e, assim, quando o Papa Inocêncio III decidiu deter a heresia catara e valdense, decretou em 1209 uma verdadeira cruzada no sul da França, que durou 20 anos e massacrou dezenas de milhares de pessoas. Os cátaros eram culpados de propagar uma vida comunitária pacífica e solidária, respeitando os ensinamentos de Jesus e recusando-se a reconhecer o poder por vontade de Deus da Igreja. O pontificado de Inocêncio III marca também o auge do poder temporal do papado. O Papa passava a ser um soberano para todos os efeitos, e o Estado da Igreja torna-se uma verdadeira potência europeia. Como todos os soberanos, o bispo de Roma possuía territórios e exércitos, declarava guerra e realizava alianças. Vários reinos se reconheciam como vassalos da Santa Sé e pagavam conspícuos tributos a Roma. Além disso, o Papa utilizava o próprio poder espiritual para orientar a política dos estados a ele alinhados. Se um rei era excomungado, perdia automaticamente o direito de cobrar a obediência dos súditos e vassalos. Pode-se concluir, assim, que os soberanos cristãos pensavam duas vezes antes de pisar no pé da Santa Sé. Em suma, o papado acolheu por completo a herança criminosa do Império Romano. Houve até um Papa, Júlio II, que encomendou uma armadura para conduzir seus próprios exércitos nas batalhas. A Igreja escravista chegando a este ponto, a Igreja, faminta por expansão, passou a dedicar-se às conquistas coloniais. São os sacerdotes os primeiros colonizadores da África Negra. Encontramos padres, ao lado dos conquistadores espanhóis, que massacraram os índios da América. Foram os padres que organizaram o comércio de escravos. Na verdade, foi o próprio Estado da Igreja que ordenou, em 1344, a conquista das Ilhas Canárias, e, provavelmente, foi o bispo de Las Casas, após a conquista da América, que sugeriu que os indígenas, que não suportavam o trabalho massacrante e as doenças levadas pelos colonos, fossem substituídos por africanos. 8 Assim, desde o início de 1500, os missionários da África começaram a organizar a exportação de escravos para a América, equipando os navios missionários para tal fim. Fala-se de dezenas de milhões de ameríndios mortos em batalha ou aprisionados, exterminados por doenças e pelo cansaço. O desastre foi tamanho que se calcula que, só no México, a população tenha passado de 25 milhões de índios, em 1520, a menos de 1,5 milhão em 1595. Calcular o massacre ocorrido com o comércio de escravos é impensável. Fala-se de pelo menos 20 milhões de pessoas levadas para a América. A expectativa de vida delas, a partir do momento do desembarque, era de 7 anos. Mas, para cada negro que chegava à América como escravo, 9 prisioneiros morriam durante a captura, a viagem até o porto de embarque ou a travessia. Portanto, pode-se falar em 190 milhões de mortos. Mas a conta é bem mais dramática. As contínuas incursões dos escravistas por quase 300 anos destruíram a economia de vastas áreas da África.
privando populações inteiras de sua melhor mão de obra, o que fez milhões de pessoas morrerem de fome, epidemias e exaustão. Era possível percorrer centenas de quilômetros em meio às ruínas do que um dia foram civilizações brilhantes e culturalmente evoluídas e não encontrar um único sobrevivente. Apenas ossos que brilhavam sob o sol. O horror do colonialismo teve nos missionários seus mais ferozes defensores. Estes se dedicaram a extirpar as religiões tradicionais dos povos subjugados com a violência e a tortura. Chegaram até a impedir que as crianças falassem sua língua mãe, punindo-as com castigos corporais. E para entender como os padres brancos podiam ser desumanos, basta lembrar que muitas vezes eram enviados às missões sacerdotes manchados por crimes graves e que eram considerados indignos para realizar seu ofício na Europa. Eles abençoaram todas as formas mais infames de apartheid em muitos países da África. Por exemplo, os negros eram proibidos de comercializar com os brancos ou de cultivar hortaliças ou cereais nas áreas em que a monocultura dos latifundiários brancos era obrigatória. Plantar abóboras custava uma das mãos na primeira vez, um pé na segunda e, na terceira, a cabeça. A razão de tanta brutalidade era simples. Assim, os nativos eram obrigados a se dedicar à monocultura e a vender seu produto aos patrões brancos em troca de comida. Então, se quisessem sobreviver, teriam de vender aos brancos sem poder discutir o preço, ou aceitavam ou morriam. E se analisarmos as condições em que muitos países do terceiro mundo se encontram hoje, não poderemos deixar de ver, na miséria e na violência atuais, a marca de séculos de exploração. Na escola, não aprendemos nada sobre o colonialismo e o papel da igreja nele. Os ingleses, por exemplo, especializaram-se no tráfico de drogas, vendendo enormes quantidades de ópio à China. Por 3 vezes, o imperador chinês proibiu este comércio e, por 3 vezes, caminhoneiros ingleses bombardearam os portos chineses para impor sua liberdade de vender droga. Foram as famosas Guerras do Ópio, em 1848, em 1856 e em 1858. E tenho certeza de que o chumbo dos canhões era abençoado. Finalmente, não podemos nos calar a respeito do papel que a igreja teve ao apoiar o nazismo, o fascismo, o extermínio dos judeus, os massacres da Guerra Espanhola, e do suporte dado por boa parte do clero cristão a todas as mais infames ditaduras do planeta. Sacerdotes católicos abençoaram os torturadores e os esquadrões da morte no Chile, na Grécia, no Brasil, no Peru, na Bolívia, na Argentina, na Indonésia, e mesmo o Papa Wojtyła mandou cartas demonstrando apreço e bênçãos a ditadores sanguinários como Pinochet, que conheceu pessoalmente durante uma de suas várias viagens. Dedico este livro ao meu pai, que desde que eu era pequeno me contava as loucuras dos cruzados e que ajudou enormemente na realização deste livro.